Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o tour pelo AP Nórdico. Esse apartamento tem 37 metros quadrados, mais um APzinho aí que eu sei que vocês adoram para vocês se inspirarem. Ele tem esse nome porque esse apartamento ele é bem clean, vocês vão ver, bem minimalista, tem cores bem clarinhas aqui e pouco contraste. Então tem muitas referências aí dos apartamentos dos países nórdicos, que é Noruega, Suécia, Finlândia. Vocês vão entender quando vocês verem. Tá muito lindinho. Tem uma planta polêmica, tem um layout aqui dentro desse apartamento que pode gerar uma polêmica nesse vídeo. Então, se você ficou curioso para saber o que é, assista esse vídeo até o final. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos ao tour. Vou iniciar esse tour aqui pela parte da cozinha, né? Que já é o primeiro ambiente que a gente tem logo após a porta de entrada. O layout original da construtora, gente, acreditem se quiser, a bancada era exatamente aqui. E quando eu olhei aquela planta, né, com a bancada aqui e a geladeira nessa parte, eu falei, gente, mas está muito mal aproveitado essa distribuição dentro do apartamento. Vamos estudar, né, outras possibilidades para a gente aproveitar isso de forma melhor. Principalmente porque a cliente trouxe pra gente que ela queria, né, que a cozinha tivesse uma ilha, armazenamento, espaço de apoio. Então a gente deu bastante atenção para essa parte da cozinha. E aí, com isso, a gente chegou nesse layout da cozinha em ilha, trazendo essa bancada principal para cá, que é onde a gente tem a cuba e o cooktop, e a ilha do outro lado fazendo um apoio e trazendo também o armazenamento que a gente precisava e que ela pediu pra gente. Então, nesse cantinho aqui, a gente colocou um cooktop 2 bocas, esse cooktop é de indução. Avançamos a bancada para cá com essa cuba quadrada de embutir. E eu já tenho certeza que vocês estão de olho nessa bancada aqui, que é bem diferente do que vocês veem, né, geralmente aqui nos nossos projetos. Ou é granito, ou é um quartzo branco, ou um quartzo cinza. Gente, vencemos nesse AP, tá? Essa bancada é uma lâmina. Essa lâmina chama Camargue Blanco, da Coverlan. Se vocês forem perceber, ela não tem uma cor sólida e era exatamente o que a cliente queria. Ela não queria uma bancada toda bege, uma bancada toda branca, e ela também não queria uma bancada com manchinhas em granito. Então a gente trouxe essa proposta da lâmina. Ela tem um desenho, nada mais é que uma impressão, gente. É como se fosse um porcelanato, né? Com uma impressão ali em cima da pedra. E ela tem essa característica mais quente, mais bege, com essas manchinhas aí, imitando mesmo uma pedra natural. E ela tem um toque diferente também do quartzo. O quartzo, ele tem como se fosse uma camada polida ali em cima, tanto que ele é reflexivo. E aqui não, essa bancada ela é totalmente fosca, sem reflexo nenhum. Muito chique e elegante, combinou muito aqui com o estilo que a gente trouxe para esse apartamento. Mas eu quero explicar uma coisa importante para vocês, né, nessa questão da lâmina. Vocês estão vendo que ela é uma bancada muito fininha. Ela tem, se eu não me engano, 1,6 centímetros ou 1,2, não chega nem a 2 centímetros. Isso traz, né, uma leveza para a bancada, deixa ela mais sofisticada. Mas quando a gente tem uma bancada fininha assim, a gente precisa ter essa parte aqui, ó, da saia mais grossa, porque é a forma que eles fazem a colagem. Eu já expliquei isso em outros vídeos, que a gente fez até isso com quartzo, mas acaba ficando um pouquinho mais alto, né, porque o quartzo não tem essa espessura tão fina. Então, só para vocês se atentarem que, se vocês escolherem a lâmina, a gente vai ter essa parte aqui mais grossa, não tem jeito. Mas eu acho que vale a pena, porque, né, a estética, olhando a gente assim, né, de frente, fica muito bonito, gente, fica muito sofisticado. E eu adorei poder usar a lâmina nesse projeto. E olha só como ela casou muito bem com essa cor da marcenaria que a gente utilizou. Esse é o carvalho natural da Guararapes, tem essa tonalidade aqui mais clarinha, né, essa madeira com esses veios bem marcados. E a nossa cliente que não queria puxadores cava, então a gente trouxe essa proposta dos puxadores pino. E nessa parte, que é um super gavetão, a gente trouxe essa barrinha aqui para ficar mais estável, né, e também mais fácil dela puxar. E aqui a gente dividiu da seguinte forma, vocês estão percebendo que aqui não tem puxador, né? Isso porque
a gente tem uma sapateira logo aqui nessa parte da entrada. Aqui sim ficou com a cava, gente, porque a gente achou que ia ficar estranho, né? Um puxador aqui nessa lateral. Então a gente quis disfarçar e fazer isso de forma mais oculta. Então aqui tem 3 prateleiras internas, que a ideia é a cliente utilizar como sapateira mesmo, né? Que fica logo próxima aqui da porta de entrada. Na parte superior, a gente usou o MDF branco diamante para ter essa tonalidade mais clarinha. Vocês vão ver que esse AP é bem clarinho, branco. Gente, eu amo. As paredes são brancas, a marcenaria é branca, a geladeira é branca, a serralheria é branca. Eu amo. Acho que fica lindo. E aí, aqui nós instalamos o depurador. Com essas portas, tem prateleira na parte interna. Aqui nós temos... O que vocês acham que a gente tem? O que você acha que a gente tem aqui, Cadu? O escorredor. Muito bom! Aí, ó. Cadu é praticamente um arquiteto, gente, de tanto que ele já vê os projetos. Aqui a gente tem um corredor embutido. Não sei se vocês já viram, já mostrei em outros APs, inclusive na AP Casita. A água cai aqui. E aí você tira a bandeja e ela escorre aqui diretamente na cuba. Isso é uma ótima ideia para quando a gente tem exatamente uma cozinha assim, né? Muito pequena, compacta, e que o escorredor tomaria toda essa parte aqui da bancada, limitando, né, o uso aí no dia a dia. Aqui a gente instalou essa torneira da Tramontina. Eu acho linda essa torneira que tem esse design assim mais clean, sem aquela que geralmente tem aquela volta, né, com aquele jato. Essa fica muito elegante. E o legal dela é que ela é monocomando, então aqui a gente consegue ter a parte quente e a parte fria. E do outro lado, gente, a gente tem filtro. Então, se vocês forem observar, a gente tem 2 saídas aqui. Aqui sai a água quente ou fria, né, dependendo para onde a gente vira. E aqui desse outro lado a gente tem o filtro que sai por essa saída aqui. Então é muito legal porque também numa cozinha compacta a gente não precisa ter um filtro aqui apoiado na bancada que ia tirar espaço de apoio. E aí uma coisa interessante de explicar para vocês é que assim, existem 2 tipos de torneira com filtro. A torneira com filtro, por exemplo, a Twin da Deca, que vocês já viram bastante aqui nos vídeos também, ela é uma torneira que a base dela é mais grossa. Isso porque a vela dela fica dentro da torneira. Então, quando você precisa trocar esse refil, né, que é a vela que faz a filtragem, você tira uma parte ali da torneira, troca a vela e encaixa de novo. Por isso que ela é um modelo um pouco mais grosso, vamos supor, é da grossura disso ela inteira. Se você não sabe o que eu tô falando, digita aí, torneira Twin Deca, que vocês vão entender. Quando a gente tem uma torneira assim mais fina, que é filtro também, a vela não fica dentro da torneira, por isso que a gente consegue esse design. Aí a gente precisa ter um filtro embutido, um filtro não, né? Uma vela embaixo da bancada. Aqui no caso a gente tem o triturador embaixo da cuba. Olha o tamanho, gente. Quem quer ter triturador, tem diversos modelos, obviamente, né? Esse aqui toma bastante espaço. E o legal é que nessa obra a gente conseguiu colocar, em vez do botão na bancada, que geralmente o botão do triturador é na bancada, né? Você aperta ali e ele tritura. Você tem a opção de colocar também no interruptor, no módulo de interruptor. Então você aperta o módulo e ele faz essa função do triturador. Na parte de trás, a gente tem essa vela, geralmente tem da marca 3M, que é essa parte azulzinha aqui. E isso aqui é o que faz, né, a filtragem ali da água. Então, de 6 em 6 meses, precisa desacoplar essa vela, fazer a troca e colocar outra. E aí é assim que a água sai filtrada aqui. Do outro lado, temos este armário fininho, porque esse Judote aproveita todos os espaços possíveis. Aqui a gente pediu um armário fininho para que ela pudesse ter algumas prateleiras internas para guardar alguns itens. E olha isso! Gente, acho que tem 20 centímetros. Tenho quase certeza. São 20 centímetros, mas... Mostra lá, Cadu. Olha o tanto de coisa que cabe dentro. Eu imagino como uma despensa essa parte. Acho que vai ficar muito funcional, porque se vocês forem parar para pensar,
aqui nessa parte, né, a gente acaba guardando muita coisa de louça. Então, na parte de cima, prato, copo, aqui na parte de baixo, panela, os talheres, esses itens. E aí, a gente precisa de um espaço de despensa, então, aqui dá para guardar vários itens aí de armazenamento. Nessa parte de baixo, a gente tem esse vão, que vai ser para o micro-ondas. A cliente não trouxe ainda, mas já tá aqui com a tomada para encaixar ele. Aqui embaixo, a gente tem mais armazenamento, com 2 portinhas. E aqui também a gente tem mais armazenamento aqui com 2 prateleiras e a gente tem a parte aqui da torre de tomadas nesse cantinho, que a ideia é justamente para quando ela for utilizar algum eletrodoméstico, essa torre fica aqui de fácil acesso. Eu quero falar uma coisa importante sobre torre de tomadas, talvez seja uma polêmica. Eu sinto que agora todos os clientes querem colocar torre de tomadas em todos os lugares. E eu não consigo entender por quê. Vou explicar o porquê. A torre de tomada, ela é muito útil justamente numa ocasião dessa, que a gente tem uma bancada numa ilha e que eu não tenho parede aqui para poder inserir uma tomada. Por exemplo, aqui, se eu fizesse uma tomada aqui, ia ficar um recorte no espelho, não ia ficar bonito esteticamente. Então, a torre tem uma total função nessa parte. Mas vocês concordam que, por exemplo, uma torre de tomadas aqui, vamos supor, por que a gente não utiliza normal as tomadas na parede? Porque a torre sempre vai ficar levantada ali, que você vai ter que usar no dia a dia toda hora. Então, assim, eu sou a favor da torre quando ela tem a função ali exata de utilizar. Outra função, além da ilha, quando o apartamento é alvenaria estrutural. Aí sim, a gente não consegue embutir a tomada dentro da parede. Aí tudo bem, a gente usa o artifício da torre e uma tomada de sobrepor na parte de baixo. Mas em locais que é possível colocar uma tomada na parede, eu não sei se vale muito a pena a torre. Fica a reflexão aí pra vocês. Me conta aqui nos comentários, você é a favor da torre em todos os lugares ou não? Aqui na parte do lado desse super armário, a gente instalou um espelho, que é para não ficar vendo, né, essa lateral do armário. Foi um pedido da cliente também, mas eu achei que ficou ótimo no contexto. Ele deu aqui uma leveza para esse espaço e não ficou uma chapa inteira. E aí é onde a gente coloca a geladeira, né? Porque imagino que vocês estão pensando, Mai, ficou lindo esse layout que você fez aqui com a ilha, com as 2 bancadas, mas cadê a geladeira? A geladeira tá aqui, gente. É claro que, né, nos nossos layouts mirabolantes aí, na minha cabeça, que fica pensando coisas muito diferentes, a gente trouxe a geladeira para esse espaço justamente para a gente não perder todo esse contexto que eu queria. Concordem que se a geladeira tivesse ali do lado ou aqui, a gente perderia praticamente metade desses armários. Então, o que a gente fez? Essa parte aqui é a parte do quarto, que vocês vão entender quando eu levá-los até lá. A gente roubou um pedaço, né? Na verdade, tudo isso era uma parede. Na verdade, tudo isso era uma parede e aqui era uma porta. Vocês estão vendo que aqui tem uma serralheria que eu vou explicar o que tem aqui dentro. Então, eu roubei um pedacinho do quarto, abri esse nicho para justamente a geladeira ficar em... Tô indo só um pouquinho mais para trás. Pronto. Pra geladeira ficar exatamente encaixada aqui nesse espacinho e a gente não perder o espaço ali do outro lado. E ainda sobrou mais espaço para armazenamento aqui na parte de cima, gente. Vocês acham que eu ia perder esse espaço? Jamais. Ainda tem um super nicho aqui. Claro que o acesso, né, não é tão fácil quanto os armários inferiores, mas imagino que muitos itens poderão ser guardados nesse espaço. Sem contar que a nossa cliente ela é alta, eu acho que ela é mais alta que eu. Então, assim, questão de altura vai ser um grande problema para ela. Aí, eu vou deixar essa parte para depois, tá? Vamos vir para essa parte da sala. Ah, não comentei desse pendente aqui. Olha que fofinho, que ficou delicado. Esse tipo de pendente a gente usa geralmente em escritório. Inclusive, no nosso escritório tem esses pendentes em cima da minha mesa, da bancada das meninas. Eu nunca tinha usado um pendente desse numa área social, numa parte de sala e de cozinha, geralmente numa parte comercial. E eu vou dar não vou ficar com esse crédito não, vou dar o crédito para a nossa cliente. Ela que pediu um pendente desse, confesso que quando eu pensei, eu falei, nossa, será que não vai ficar estranho? E não, ficou muito bom. Então, caso vocês queiram algo clean, delicado e que ilumine, né, a bancada de forma direta maior,
podem usar esse pendente delicadinho aí, retangular, que ficou super fofinho. Não falei do piso, vamos falar do piso. Esse piso aqui é um porcelanato que imita madeira, ele chama Távola, ele é da Portinari, e ele tem essa tonalidade média e um pouquinho mais quente. Se vocês forem perceber, ele tem um pouquinho de vermelho, um pouquinho de avermelhado a amarelado, vai para esse tom mais quentinho mesmo. E aí, avançando para cá, nós temos essa parte aqui do estar. Outra polêmica também, aqui a gente não tem um sofá, gente, a gente tem uma poltrona. Nossa cliente falou, eu não quero um sofá. Eu falei, não? Nem um sofá pequenininho, nem uma namoradeira? Ela falou, não, eu quero uma poltrona. Pode ser uma poltrona maior, né, uma poltrona mais confortável, mas eu não tenho necessidade de ter um sofá. Vou morar sozinha, eu gosto muito de ler. Ela comentou que, assim, ela ama ler, ela tem um hobby muito de leitura, ela tem milhares de livros e ela queria uma poltrona que fosse muito confortável para ela ler, e aí ela aproveitaria e assistir a TV. Então a gente colocou essa poltrona, que ela é linda e muito confortável, ela chama Asa, vende em diversas lojas, se vocês digitarem aí poltrona Asa, vocês vão visualizar. Tem esse tonzinho, né, um azul acinzentado, o tecido é super gostoso. Ela chama Asa porque ela tem realmente essas abinhas aqui, ó, do encosto, né? Parece uma asinha mesmo. E é isso que faz ela ficar mais robusta e mais fofinha e confortável. Tem diversas tonalidades, gente. Azul, terracota, verde. Inclusive, Cadu, eu coloquei uma verde no seu escritório. Se vocês não assistiram o episódio do Tour Casa no Mato, vão lá assistir. Cadu, deixa o link aqui, porque é a casa do Cadu. Nós estamos chegando na etapa final aí do projeto 3D, vai ter vídeo aqui no canal da etapa dos layouts e do 3D para vocês visualizarem como tá ficando. E aí é um spoiler que tem uma poltrona dessa de tamanho um pouquinho mais reduzido, porque tem essa grande, tem uma que chama Petit, que é menorzinha, e eu coloquei uma no seu escritório, Cadu verde, com tecido lindíssimo, meio canelado. Vão lá assistir, gente. Vindo para cá, temos o rack, que vai de ponta a ponta, porque esse rack ele tem duas funções, tanto servir como rack, como servir como banco. Então ele traz essa continuidade aqui, e aqui a gente vira, né, uma sala de jantar junto com essa mesa e as cadeiras. E olha o tanto, gente, de armazenamento que tem embaixo dessas portinhas. Tudo isso aqui é porta, com prateleiras internas, então a gente ganhou um espação aqui, e na parte superior a gente instalou essa prateleira branca para alguns objetos decorativos, que já está decorado, então vocês conseguem ver, né, a diferença aí que a prateleira faz. Nossa ideia nesse cantinho aqui é colocar vários quadros, que aqui a gente vai colocando aos poucos, ela comentou, né, mas imagina uma galeriazinha aqui de quadros, vai trazer um toque de cor. A poltrona trouxe um toque de cor que faltava para esse AP neutro, né? E aí eu achei muito legal essa cor que a gente escolheu junto com a cliente, porque a poltrona, ela tem essa tonalidade colorida, mas ela não está chamando atenção no espaço. Não é um azul tão forte, um verde chamativo ou um terracota. Ela faz presente aqui com ponto de cor, mas ela não chama a atenção. Então ela entrou no contexto aqui junto com os outros itens. Exatamente nesse dentinho aqui, a gente tinha uma porta de correr. Então a gente tinha uma divisão, né, dessa área junto ao terraço. A gente arrancou essa porta e ampliou esse espaço para a gente ganhar essa amplitude, né, esse layout integrado aqui no apartamento. Essa mesa, sempre que eu posto uma foto ou alguns stories lá da nossa mesa do escritório, que é igual a essa, só que a nossa é tamanho oval, vocês me perguntam muito da onde que é. Gente, essa mesa também existe em diversos lugares. Se vocês digitarem mesa Sarinem redonda, vocês vão ver diversos modelos, tamanhos e lugares que vendem. Essa aqui é provavelmente o tampo, acho que é mármore branco Espírito Santo. Então tem mármore Carrara, tem copé preto, tem com tampo de madeira, né? Mas aqui, obviamente, nesse estilo clean, aqui a gente precisava ter uma bancada de mármore e que tivesse esse pé tulipa branco. Eu gosto muito desse pé porque eu adoro o pé central em mesa redonda. Não gosto, gente. Mesa redonda com pé assim, ó. Ai, não sei. Não gosto. Acho que fica feio. Acho que a mesa redonda e a mesa oval pedem um pé central. Mas eu entendo
que o pé central ele limita, principalmente quando você tem a perna comprida, de você sentar e ficar batendo o pé na base, principalmente aquele pé cone, que eu acho lindo, maravilhoso, fica elegante, mas eu entendo que o pé acaba ficando batendo. E aqui não, como esse pé é bem fininho, né, você fica com muito mais mobilidade para colocar a perna embaixo da mesa. Então fica aí a dica para vocês. E aí, do outro lado, vocês devem estar se perguntando, Mai, cadê o quarto, né? A cliente vai dormir na poltrona? Não, gente, não vai. Vocês estão vendo que diferente, que lindo! Essas portas de correr aqui que a gente fez, isso foi um pedido dela. Quando ela pediu, eu falei assim, ai, que tudo! Eu amo serralheria, amo porta com vidro canelado, acho que fica muito lindo. E exatamente foi essa a proposta. Ela queria poder ter o quarto integrado a todo esse espaço ou que ele tivesse fechado, né, nesse ambiente também. Essa porta, ela é de serralheria. Vocês já viram algumas não, né, inúmeras portas que a gente geralmente faz aí dividindo a cozinha da lavanderia, mas a gente tem dois materiais que a gente pode usar, que é o alumínio ou o metalon. O alumínio, ele fica mais grosso, ele tem uma espessura maior, então a porta não fica com esses perfis tão fininhos e delicados como a gente está vendo aqui. Para a gente ter esse perfil fininho, a gente precisa usar justamente o metalon. Claro que, né, tem um custo mais elevado, mas faz muita diferença aqui na estética. E era exatamente essa leveza que a gente precisava trazer para cá. Imagina um monte de perfil, né, grosso. Então a gente embarcou aí no uso do metalon. E essa porta, ela é uma porta de correr de 3 folhas. Aqui tem um puxador e ela não tem o trilho na parte de baixo, se vocês forem perceber, ó. Isso que é o mais legal. Quando eu abro aqui, a gente continua tendo essa continuidade e essa integração. E ela, é porque o trilho dela é só ali na parte de cima. E ela é muito levinha na hora de empurrar. E aí aqui, ó, esse puxador, ele engata nessa. E aí a gente empurra, essa fica fixa, claro. E a gente consegue ter essa integração aqui junto ao quarto. Aonde está a geladeira era a entrada do quarto. Então a porta, eu acredito que tem foto, obviamente. Se tiver, Cadu, deixa aqui na tela para as pessoas verem esse espaço. Mas a porta, igual essa aqui, só que ao contrário, a abertura, ela era aqui. E aí, teoricamente, a gente tinha esse espaço para entrar e o guarda-roupa ficaria menor, né, para ter esse acesso aqui da porta. E aí a gente fazendo toda essa abertura, essa integração e mudando essa entrada do quarto, aonde era a porta, eu aproveitei para inserir a geladeira. E aí, na lateral, a mesma coisa ali, que a gente tem aquele armário que eu mostrei para vocês, que ia ficar uma chapa branca. Aqui também, porque a gente tem uma chapa escondendo a parte da geladeira. A gente aproveitou e instalou um espelho de corpo inteiro, que é muito útil, né, ter aqui para dentro do quarto da cliente, logo ao lado da onde a gente tem o guarda-roupa. Aqui a gente ficou com um guarda-roupa de 3 portas, mantivemos a mesma proposta, então tem uma marcenaria branca, tem esses puxadores pretos, né, com o pininho, e ele faz esse L aqui virando para essa parte onde a gente abriu esse nicho para ela ter um espaço ao lado da cama, como se fosse realmente uma mesa de cabeceira, com as gavetas na parte inferior, e na verdade com gavetões, né, gente? Porque aqui, se eu não me engano, tem uns 80 centímetros, que é o espaço de circulação, 75 mais ou menos, de circulação que a gente tem aqui, aproveitando esse espaço das gavetas. E na parte de cima, a gente aproveitou aqui para ocupar com essas prateleiras. A cama, ela é de tamanho viúvo, não é um tamanho convencional de casal. É um tamanho, ela tem 1,28 de largura, então ela é uma cama um pouquinho menor. Nossa, a cliente vai morar sozinha, ela falou que já era mais que suficiente. E vocês lembram que eu comentei da polêmica para vocês? Vocês não estão percebendo nada de diferente desse quarto, não? Esse quarto não tem janela, gente. Isso pode ser uma polêmica aí nesse vídeo, né? Vamos lá, eu vou explicar. Na reunião de briefing, logo no começo ali, onde ela trouxe as ideias dela, né? O que ela precisava ali em termos funcionais e estéticos para o apartamento, ela me trouxe essa polêmica. Mai, eu quero eliminar a porta que tem dentro do quarto, porque na verdade aqui era uma porta
balcão que saía para a parte da sacada. Aí eu fiz assim, hã? Mas o quarto vai ficar sem iluminação, né? Eu nunca fiz um quarto sem janela. Ela falou, mãe, mas a minha ideia é colocar umas portas de correr em serralheria, então a iluminação ali do terraço vai entrar para dentro. Aí eu questionei, né? Eu falei, mas você não acha que tem um problema, não tem uma ventilação natural, né? Ela falou assim, mãe, eu nunca vou dormir, a verdade é essa, com essas portas todas fechadas. Eu vou morar sozinha, não tem problema nenhum. E eu quero muito isso porque eu preciso e quero aproveitar o espaço do outro lado com uma bancada que vocês vão ver. Então, assim, eu quero. E, gente, o cliente quer, ele que vai morar, tá tudo bem. Então, a gente acata, né? Eu fiz os questionamentos que eu deveria ter feito para ela, mas você não acha que não vai ficar ruim entrar uma iluminação natural? Mas você não acha que... Não acho. Eu quero assim. Então tá tudo bem. Eu absorvi isso e executei da melhor forma possível, que é viável para ela. Eu confesso, vou ser muito sincera, eu confesso que eu falei, nossa, que estranho, né? Um quarto sem janela. Mas realmente não ficou ruim, porque é muito aberto aqui. A gente tem um terraço com bastante iluminação e ventilação. Entra bastante iluminação aqui, então eu acho que, assim, eu abracei a ideia dela e no final, ó, realmente ela tem razão, ficou bom, mas é uma polêmica, né? Me conta aqui, você teria ou não um quarto dessa forma? E aqui ficou um paredão, né? Por conta que não tem janela, não tem porta, não tem nada. No 3D, nossa ideia é fazer também, colocar uns quadros aqui para trazer um pouco de cor pro quarto. Também vai ficar para posterior, mas a gente já deixou instalados 2 spots que são justamente para iluminar esses 2 quadros que a gente vai ter aqui nesse espaço. Aí, saindo aqui da parte do quarto, voltando, né, para essa parte do terraço, vocês vão ver que esse terraço é um terraço linguiça, gente. É um terraço que ele é mais estreito, mas ele é bem comprido, ele pega até lá ao final. E é claro, né, que a construtora deixou um presente pra gente resolver também, né, que eu vou mostrar para vocês, mas também foi resolvido aí à medida do possível. Essa bancada é justamente o que eu acabei de falar lá dentro do quarto, que a cliente fazia muita questão e ela não abria mão. Como eu comentei ali na sala, ela falou que ela gosta muito de ler, que ela tem muitos livros, e ela queria uma bancada que ela pudesse ter prateleiras para colocar todos os livros dela e fazer aqui os estudos que ela faz. Ela falou uma vez para mim, Mai, eu abro às vezes 5 livros, porque eu tô pesquisando uma coisa e eu abro outra que eu acho tal coisa, tal. Então ela precisava de uma bancada que fosse relativamente grande. Então a gente criou essa bancada aqui, deixou um gaveteiro de apoio aqui para itens de escritório. E tem mais um item que vocês, que são seguidores e me seguem há muito tempo aqui, devem já estar se perguntando que faltou armário de lavanderia, né? Mas não faltou não, tá? Ele está aqui do lado. Nós aproveitamos esse espacinho, fizemos esse armário em branco para ele ficar mais camuflado e próximo à cor da parede. E já deixamos o espacinho aqui para o rodo, para a vassoura. Deixamos uma tomada ali interna para já deixar o aspirador vertical carregando aqui no lugarzinho dele. E dividimos aqui com prateleiras para guardar esses produtos aí de limpeza. E a máquina de lavar, né? Temos o armário da lavanderia. Não tem tanque, tá, gente? Aqui nesse prédio, ele tem uma lavanderia. Então, a ideia desses apartamentos menores é justamente, eles entregam, né, só a parte da cozinha, sem fazer ali a parte da lavanderia, para obrigar o morador a descer e utilizar a lavanderia lá embaixo. Entendo que isso é muito chato, às vezes você quer lavar uma roupa, tem que descer lá embaixo, então pelo menos uma lava e seca a gente sempre tenta encaixar dentro do apartamento. Eu vou levantar aqui para vocês entenderem e eu tentar contextualizar o máximo possível. Vão perguntar. Não. Vocês olham tudo, né? Vocês são terríveis, vocês olham cada detalhe do apartamento. Então eu vou explicar tudo, tá? Para vocês sanarem todas as dúvidas. Vamos lá. Aqui, nesse apartamento, se vocês forem perceber, a gente não tem o gradil, né? Aquela parte ali da grade, geralmente como eles entregam, que é a 1,20 até o chão. Se vocês forem reparar, a gente tem uma mureta. Em cima dessa mureta é aonde começa o envidraçamento. Isso é um grande problema quando a gente tem
máquina de ar-condicionado. Isso o cliente, né, quer fazer essa instalação. Por quê? As máquinas convencionais de ar-condicionado, aquelas que vocês estão acostumados a ver, que é aquele modelo retangular, ela joga o ar para frente. E aí, por isso que muitas vezes, né, a máquina fica nessa posição, a gente tem aquele gradil, a gente sempre faz aquela caixa de envidraçamento da condensadora fechada para cá, mas aberta para lá. Porque quando a gente liga um ar-condicionado, essa condensadora vai trabalhar e ela vai produzir um ar quente que vai ser jogado para fora, para esse ar não entrar para dentro do apartamento. Quando eu vi essa planta, eu falei assim, legal, a construtora colocou a previsão de ar-condicionado exatamente nesse canto, nesse recuo que eles fizeram, mas como que a gente vai colocar esse ar, sendo que tem a mureta? Como que esse ar vai jogar, né, esse ar para fora? Não tem como, porque vai bater aqui na parede e vai voltar e vai queimar a máquina. O que a gente pode fazer? Elevar a máquina, né, colocar uma máquina suspensa nessa parte e fazer, né, uma caixa de vidro e até aproveitar essa parte de baixo. Então, a nossa ideia original era fazer o quê? Pegar a máquina de ar-condicionado, que é essa que a gente definiu, que ela joga o ar para cima. Existem alguns modelos, tá, gente? Que, tá vendo essa aqui? Ela não joga o ar para frente, ela joga o ar para cima. Só que para jogar o ar para cima, a gente tem que ter um grande vão, né, de abertura. A gente tem que fazer como se fosse um aquário mesmo. Porque ela vai jogar o ar para cima e aí esse ar vai jogar para o lado para sair. Falei, bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar essa condensadora aqui para cima e a construtora deixou aqui o ponto de máquina de lavar. Também exatamente nesse espaço aqui dentro, ou seja, no mesmo lugar. Parece que era para a gente definir se utilizava ou ar-condicionado ou a lave-seca. E no caso a gente precisava usar os dois. Então a nossa ideia original foi embutir essa lave-seca aqui dentro. Ela não entraria toda naquele espaço que é menor, mas ela ocuparia boa parte, não ficaria tão para frente. E esse ar ficaria lá para cima, a gente faria um aquário daqui para cima com a máquina embaixo. Só que na hora que a gente foi, nós fizemos o projeto todo dessa forma, tá? Na hora que a gente foi aprovar isso no condomínio, eles simplesmente disseram que a máquina tinha que ficar no chão e que ela não poderia ficar elevada, porque isso ia comprometer a fachada do condomínio. E aí eu fiz, vocês fizeram isso e agora a gente resolve como, né? E aí ficou esse BO pra gente resolver. Nossa cliente falou, Mai, eu quero a máquina, coloca a máquina de ar-condicionado no chão, conforme eles previram. Vocês podem estar se perguntando também por que que tem esse dente, por que que isso não está alinhado nessa parede, que seria o lógico, porque também esse prédio é muito chato, tá? Eles fizeram o padrão de envidraçamento com isso, não sei, gente, não me perguntem por quê, mas eles fizeram com esse dentinho. E aqui eles foram muito rigorosos, a gente precisava fazer exatamente o padrão de envidraçamento que eles pediram. Essas duas folhas que estão na parte de trás teriam que ter exatamente essa dimensão. Eles eram muito inflexíveis. Então a gente precisou fazer essa mega caixa, conforme eles previram em ata da construtora, e colocar a lave-seca aqui, né? Vocês concordam que se eu colocasse a lave-seca aqui, eu não conseguiria abrir essas folhas, também teriam esse problema. Aí, no final, nossa cliente falou, Mai, tá tudo certo, nesse espacinho coloca a lave-seca, ela é branca, vai ficar lá no cantinho, eu vou morar sozinha, não tem problema nenhum, vamos seguir dessa forma. Então, ficou assim, a gente precisou fazer esses furos para passar essa tubulação. No final a gente conseguiu passar esses dois, porque também ela ia comprar uma lavadora com abertura superior, e aí a gente precisava que o cano subisse mais, então a gente fez esse furo. Aí agora ela comprou uma abertura frontal, e a gente acabou conseguindo passar ele por baixo, porque não precisava ter essa altura necessária. Mas deu certo, coube a lave-seca, coube a máquina de ar-condicionado e a gente conseguiu aí, mesmo com todos esses, né, empecilhos que a construtora colocou, a gente conseguiu resolver e fazer o layout que ela precisava de forma funcional. E aí, por último, a gente tem o banheiro, que fica logo aqui ao lado da entrada principal.
O banheiro, ele segue, né, essas cores mais clarinhas, mais minimalistas do que a gente utilizou aí na sala. E nós trouxemos o mesmo revestimento, que até esqueci de falar, o revestimento da cozinha, que é o CREA Arctic, da Porto Belo. A gente utilizou ele aqui na parte interna também. E aqui a gente fez um mix, né, a gente combinou esse tijolinho do CREA junto com esse revestimento que é como se fosse um granilite e ele tem essa tonalidade mais acinzentada. Esse aqui chama Paládio branco, se eu não me engano, e ele é da Eliane. A mesma bancada que a gente usou na cozinha, a gente trouxe aqui para essa parte do banheiro, então ela ficou bem slim. Como aqui a gente não precisa ter área seca e área molhada, a gente não tem, né, aquele dente, ela fica uma coisa única. Aqui na parte de baixo temos o basculante e ali na parte inferior a gente tem o gavetão. E aqui a gente me pediu algo também que não é convencional, que a gente faz com frequência, acho que vocês vão perceber. Geralmente a gente faz, né, ou espelho, o armário espelhado aqui na parte de cima da bancada, ou a gente faz o espelho na parede inteira. E aqui ela pediu pra gente fazer algo diferente, que é o armário espelhado na parte do vaso sanitário, aqui na parte de cima. E aqui no fundo ela queria só um espelho colado com essas fitas de LED frontais para uso da maquiagem. E aqui uma prateleira de pedra. Essa prateleira de pedra não é de marcenaria, tá, gente? É um quartzo branco para poder ficar mais delicado e combinar tanto com a cor do revestimento quanto a cor do armário. Diferente também, né? A gente nunca tinha feito, mas achei que super funcionou e ficou bem bonito esteticamente. Aqui na parte interna, a gente tem um box de abrir com o perfil branco e ali a gente tem um nicho na parede da frente para os produtos. Ficou um banheiro bem clean, assim, bem nórdico mesmo. Achei que ficou super elegante e ficou delicado ao mesmo tempo. E antes de eu me despedir, eu vou chamar a Amandinha, que ela tocou toda essa obra, né? Participou todo esse processo, né, Amandinha? Sim! Ficou muito lindo! Ficou, não ficou? Ficou maravilhoso esse apezinho. E assim, gente, hoje a gente não tem uma notícia muito boa pra dar pra você. Acabei de falar que eu não ia chorar, porque eu e a Amandinha, a gente já desidratou tudo que a gente tinha pra chorar. Mas é um assunto bem sensível, né? Tanto pra mim quanto pra ela. A Amandinha faz parte do escritório faz quase 6 anos, Quase 6 né? anos. Que ela tá aí do meu lado, cuidando das obrinhas. Ela participa muito aqui do YouTube, vocês conhecem muito ela. Toda vez que ela aparece, vocês comentam da Amandinha. Então eu achei muito justo, né, trazer ela aqui pra gente contar isso pra vocês e a Amandinha não desaparecer assim. Do nada, do né? nada, e vocês iam ficar perguntando, Mai, cadê a Amandinha? Não vi mais a Amandinha nos vídeos e tudo mais. E ficar criando especulações também, E né? ficar criando especulações que eu e a Amandinha brigamos, gente. Sim. Jamais. Mas nada mais é do que a Amandinha, ela vai voar aí com as próprias asas dela, ela vai abrir o escritório dela, então é uma saída por um super bem, né, Sim. Amandinha? Estou super incentivando ela, gente, ela é uma profissional incrível, tenho certeza que vai dar certo. Choramos muito, é claro, porque ela vai fazer muito falta, né, no dia a dia do escritório. A gente, acima de tudo, entendo que vocês já viram que a gente tem uma conexão muito grande. A gente é amiga, além de parceiras de trabalho. E ela vai fazer muito falta, porque a Amandinha ela tem uma energia muito incrível, assim, no escritório. Ela que anima todo mundo. Quem vai vir fantasiado no Halloween? Eu vou continuar vindo, ela que ache. Eu vou vir de fantasma pra ela achar que eu vou sumir do nada. Eu vou aparecer lá atrás da mesa dela, assim, ó. O bom é que a Amandinha mora perto, né, do escritório. Então ela falou, eu vou bater lá e vou tomar café. Quer falar alguma coisa, Amandinha? Eu vou tentar não chorar também, porque eu falei, não, hoje vai ser mais tranquilo, porque a gente já chorou a semana inteira, já choramos na sexta. E se você não tá entendendo o que tá acontecendo, é porque você não segue a Mayara Dot. É verdade. Então, @Estúdio Dot lá no Instagram, porque aí você sabe de tudo que acontece e não estaria caindo aqui de paraquedas. A verdade é que eu já anunciei lá, né? Uhum. A Amandinha, na verdade, ela tá ela ficou com o aviso prévio maior da história. Ela ficou 2 meses de aviso prévio. A gente ficou adiando essa saída dela. Nem ela queria e nem eu, obviamente, né? Então a gente já foi
digerindo isso aos poucos. Foi aos poucos. E o último dia da Mandinha foi na semana passada, mas eu fiz muita questão, perguntei se ela poderia vir, justamente pra gente poder fazer essa despedida aqui no YouTube. Porque eu sou muito apegada às obrinhas que eu entrego, eu sempre fui, sempre. O Estúdio Dot, pra mim, ele foi um sonho mesmo. A gente foi muito parceira desde o começo, eu e a Mai. A gente passou por muita coisa juntas e, claro, eu tô muito feliz, mas também ciclos se encerram e eles deixam ainda um negocinho no coração, sabe? Sim. E sair do Estúdio Dot, claro, não é uma decisão fácil, não foi uma decisão fácil, mas eu acho que a forma que foi trouxe tudo mais leve. Sim. Então, assim, eu queria aproveitar e agradecer todo o carinho que eu tive aqui, todos os seguidores da Mayara Dot, porque durante 6 anos recebi muito carinho, muito amor, e agradecer a Mai agora vai ser difícil, porque eu acho que vocês não entendem a dimensão que é isso daqui, o quanto a Mayara faz com amor. É muito, assim, fazer tudo isso, fazer o marketing, fazer projeto, fazer obra, dá muito trabalho. E assim, a gente que tá dos bastidores vê o quanto que ela entrega, é muito lindo. Eu tô aqui desde que o Estúdio Dot era mato quase. E fazer parte dessa trajetória até aqui, pra mim, foi muito gratificante. E eu falo pra todo mundo, fui muito apaixonada pelo que eu fiz, fui muito apaixonada pelo Estúdio Dot. Ainda tô digerindo muita coisa, mas mais do que qualquer coisa, queria agradecer você por todo o apoio, por me apoiar nessa decisão, por deixar eu voar aqui dentro e aqui fora. A gente é amiga, a Mayara é minha madrinha de casamento, então ela que pense que vai se livrar de mim, porque não vai. E agradecer por tudo. Eu sou muito apaixonada, fui muito feliz aqui. E agora é um novo ciclo. Imagina! Do Estúdio Dot, você faz parte dessa história e isso ninguém vai tirar. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Isso não é um adeus! Não é, porque gente. É isso, gente. Vamos estar sempre juntas, com certeza. Agora como colegas de profissão. Agora como colegas de profissão, exatamente. Vamos fazer happy hours. Então assim, eu com a Mandinha, a gente não vai perder isso. Não teve briga, não teve mas é mais no discussão. trabalho dela mesmo, né? Sim. Ela vai, infelizmente, né? Infelizmente, porque eu quero que ela voe, com certeza. Mas é isso. Estou aqui com a maquiagem toda borrada, ainda tenho fotos desse AP para fazer para vocês, mas é impossível não me emocionar diante desse assunto, né, meu bem? A gente já chorou horrores. Tanto. Exato. Obrigada por mais uma obrinha. A última obrinha. Agora você vai ter as suas obrinhas, meu bem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tem muitas obrinhas por vir. Tem obrinhas da Mandinha que não finalizaram ainda. Sim. Me contem dos assuntos polêmicos. Desejem sorte pra Mandinha. É isso, gente. Comenta aqui e deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.